Graça e paz, amados e amadas, estamos em Josué capítulo 8 e aqui nós vamos ver agora a tomada e a destruição de Ai, e Josué executa a manobra militar e também a tomada especificamente de Ai, a renovação da aliança e a leitura do Torá. Então nós vimos aqui em Josué 7 o quê? Que Josué tinha enviado espias para ver Ai. E aí os espias falaram: olha, não precisa mandar todos os homens para lutar lá em Ai, não. Uns 2.000 homens é suficiente, porque a cidade tem poucas pessoas, tal. Enfim, Josué, atendendo o que os espias falaram, o que ele fez? Mandou 3.000 homens. E eles foram derrotados feiamente. E o que aconteceu? Josué se prostrou perante o Senhor. E o Senhor mostrou que havia um pecado e aquele pecado deveria ser corrigido. E aí, se Josué tivesse consultado o Senhor antes de sair à guerra em Ai, o Senhor tinha revelado esse pecado. Agora, nós vamos ver o capítulo 8, aonde o que? O Senhor fala para Josué: não temas e não te desanimes. Toma contigo todos os guerreiros de Israel, levanta e sobe contra Ai. Olha só, o Senhor está dando a orientação, agora está vindo do Senhor. Sobe contra Ai e leva todos os guerreiros. Eis que eu, o Senhor, vou entregar em suas mãos o rei de Ai, seu povo, sua cidade e sua terra. Então o Senhor agora está dando as instruções, e aqui o Senhor dá instruções detalhadas a Josué. E aí Josué o que? Vai seguir as instruções do Senhor. Olha o que o versículo 2 fala. Tratarás Ai e seu rei como trataste Jericó, o seu rei. Entretanto, dessa vez podereis vos apossar dos despojos e dos animais. Prepara uma emboscada atrás da cidade. Então, quando eles conquistaram Jericó, eles não puderam pegar nada, nada poderia ficar de despojos para eles. Agora aqui em Ai, o Senhor falou: vocês vão destruir Ai, mas vocês vão ficar com os despojos, vocês vão poder se apossar dos despojos e dos animais. Então, a primeira cidade conquistada ali foi Jericó. Jericó era uma cidade que era muito pecaminosa também, e ali a primeira primícia de entrar em Canaã, a primeira cidade a ser conquistada, essa primícia foi dada ao Senhor. E aqui nós temos agora o Senhor falando que eles podem ficar com os despojos de guerra. Ai ficava mais ou menos 17 quilômetros de Jericó. Então, da onde eles estavam acampados, deveria ser mais quilômetros. E essa forma de eles ficarem com os despojos até era uma forma de se alimentar, de ter recursos para também estar naquele local e voltar para o seu local, e levar bens também para o seu local. E Josué vai executar direitinho o que o Senhor falou. Versículo 3 diz que Josué, ele convocou o quê? 30.000 homens valentes e os enviou na calada da noite. Então, desses 30.000 homens, o que foi feito? 25.000 homens ficaram em emboscada. O Senhor orientou que ficassem em emboscada atrás da cidade, por trás dela e distante das portas da cidade. E os outros 5.000 homens, eles iriam o quê? Ali em frente à cidade. Quando esses soldados ficaram ali, porque em frente à cidade havia um vale, aonde eles lutavam fora da cidade. Então, foi levada uma notícia ao rei de Ai, que o povo de Israel estava indo ali para ter a guerra. Então, todos os homens de Ai saíram junto com o rei e foram o quê? Para lutar contra Israel, contra esses 5.000 homens. Quando eles chegaram ali para lutar, o que os 5.000 homens israelitas junto com Josué fizeram? Começaram a fugir deles. E eles, crendo que eles estavam realmente fugindo, eles começaram a persegui-los. E ao momento de persegui-los, eles ficaram cada vez mais longe da cidade de Ai. Assim, aqueles que estavam em emboscada atrás da cidade entraram à cidade
e a queimaram e a conquistaram. Quando os valentes de Ai olharam para trás e viram a cidade, viram a fumaça, né? Então eles perceberam que ali eles tinham caído numa emboscada. Dessa forma veio que os 5.000 homens que estavam fugindo retornaram para atacar e os outros homens também vieram para atacar. E dessa forma não teve nenhum sobrevivente de Ai, a não ser o rei, depois que foi levado para Josué e depois foi enforcado. O que o Senhor nos mostra aqui como princípio, né? Primeiro, é não confiar numa vitória. Eles confiaram na vitória ali em Jericó e pela autoconfiança deles, eles seguiram já a confiança própria deles. E na primeira derrota, eles mandaram só 3.000 homens. Aí depois de se humilhar ao Senhor, o Senhor falou ao coração deles. E assim eles seguiram. Então vamos sempre levar nossas questões ao Senhor. E também ver se há em nós algum caminho que distancia o Senhor para que a gente possa confessar. Hoje o Senhor só nos pede o quê? Para nós confessarmos. E aí aqui nós vemos o Senhor dando uma estratégia clara a Jericó. E a gente pode pensar, puxa, mas eu também quero ter na minha vida estratégias claras. Eu só vou fazer as coisas se o Senhor me mostrar igual mostrou Josué aqui. Agora nós precisamos ver que o Senhor age de várias maneiras. O que nós temos que ter é um coração. Veja só, quando o Senhor falou para Abraão sair da sua terra e da sua parentela, o Senhor não mostrou imediatamente para onde ele ia, como ele ia, onde ele ia habitar. O Senhor foi mostrando passo a passo para ele. Assim como a lutar contra Jericó foi rodear a cidade durante 7 dias, no último dia rodear 7 vezes, depois dar um brado de vitória com toque de trombetas. Essa foi a estratégia de Jericó. A estratégia para vencer Ai foi de outro jeito. Então vamos lembrar, o nosso Senhor, ele tem maneiras diferentes de agir para cada um de nós, para cada momento. Por isso que o nosso coração tem que estar sensível ao Espírito Santo. Então, muitas vezes o Senhor vai falar, simplesmente dê um passo e eu te mostro o outro depois. Porque o Senhor hoje, o Espírito Santo habita em nós. E o Senhor nos manda andar por fé. Aqui, Josué não tinha nada da palavra escrita como nós temos hoje. Não tinha o Espírito Santo dentro dele. E hoje olha o privilégio que nós temos, a vida de Deus dentro de nós. Então o Espírito Santo vai nos dando discernimento conforme nós vamos tendo intimidade e contato e aprendendo a palavra do Senhor. Lembrando que Ai ficava a 17 quilômetros de Jericó, também estava numa passagem extremamente estratégica para que eles pudessem ali adentrar mais a Canaã. E dessa forma, o povo ali ficou todo sabendo de Canaã, que eles haviam vencido Ai e o Senhor, e por uma estratégia diferente da outra. Ó Senhor Jesus, eu ganho muito nessa passagem, que o Senhor tem os caminhos dele. Nós temos que simplesmente dispor o nosso coração. Oração, orar e ação. Outro princípio que eu vejo aqui é o seguinte: não viva de bênção passada. A bênção passada, ela tem que ser um memorial para a sua vida e você tem que lembrar dela para que ela possa te dar esperança. Então, peça bênçãos diárias para o Senhor. Mas o que são bênçãos? Bênção é você estar na presença dEle. Bênção é a paz do Senhor que invade todo o seu ser. Bênção é mesmo em situações difíceis, você conseguir descansar e desfrutar do dia que se chama hoje. Então, vamos buscar ter experiências novas com o Senhor e não ficar somente nas experiências que passaram. É igual dirigir um carro, a gente olha para frente. O retrovisor é importante para nós termos referência. E as referências são importantes porque elas também nos dão esperança para que nós prossigamos. A partir do versículo 30 fala sobre a
renovação da aliança em Ebal. Então, eles foram até esse monte chamado Ebal. Então, era assim, de um lado tinha o monte Ebal e do outro lado tinha o monte Gerizim, que nós vamos ver aqui no versículo 33. Então, no monte Ebal, Ebal significa nu ou descoberto. Então, aqui foi o quê? Josué construiu no monte um altar. E esse altar deveria ser com pedras brutas, não lavradas, nas quais não se usou ferramenta alguma de ferro. E por que dá esse destaque? Porque as pedras eram brutas, porque uma pedra lavrada, você vai montando tipo um monumentozinho, vai montando alguma coisa. E aí poderia se adorar como se fosse um ídolo, ou adorar até aqueles que fizeram aquela obra de arte. Mas aqui era pedra bruta, para que aqui fosse o quê? Mostrado a parte do Senhor, o Senhor. Né? E aqui esse monte, ele é chamado Ebal, nu ou descoberto. Talvez ele não tinha mata. Né? E esse monte também, nós vamos ver que ele está mais relacionado à maldição. E o monte Gerizim está mais relacionado à bênção. Mas foi feito aqui o altar no monte onde mais representava a maldição? Sim, porque ali o Senhor, ele foi maldição por nós. Ele recebeu toda a maldição que estava destinada a nós, ele recebeu. Então, aqui simbolizando o quê? Que o Senhor, então, nesse monte do desnudo, ele se desnudou para o quê? Se oferecer por nós, né? E aqui, o que Moisés fez? Moisés leu a Torá. Veja, eles tinham acabado de ganhar a guerra em Ai. O que eles poderiam pensar? Vamos prosseguir e conquistar o restante de Canaã. Não, mas ali eles pararam, foram até o monte Gerizim, ao monte Ebal e ao monte Gerizim e foram adorar o Senhor. Eles não continuaram com aquela euforia, com aquela vitória. Não, eles foram primeiro adorar o Senhor, render graças ao Senhor. E ali, quando Josué escreveu sobre as pedras uma cópia da Torá, que provavelmente é os 10 mandamentos, que ele resume toda a Torá, né? E todo o povo estrangeiro, naturais da terra, ali ouviram a Torá. Ele ali leu a passagem onde todo Moisés tinha deixado escrito para eles. Lembre-se que a Arca da Aliança sempre está diante aqui do povo, diante os sacerdotes levavam ela e transportavam ela, porque a arca aqui simbolizava a presença do Senhor. E hoje, você, eu, que recebemos o nosso Senhor como nosso Salvador e cremos com o nosso coração, Ele está dentro de nós. Então, hoje, lembre-se, você traz a arca de Deus dentro de você. Você traz a presença do Senhor dentro de você. Aqui no versículo 33, vamos ver aqui, olha. Todo Israel, estrangeiro e naturais da terra, com os seus anciões, líderes, os seus oficiais e os seus juízes, ficaram postados em pé de um lado e do outro da Arca da Aliança, diante dos sacerdotes levitas, que a transportavam. Metade do povo estava em pé, defronte do monte Gerizim, e a outra metade defronte do monte Ebal. Tudo em conformidade com que Moisés, servo do Senhor, tinha instruído expressamente anterior, a fim de que o povo de Israel fosse abençoado. Nós vimos o quê? Que havia a bênção e a maldição, como diz no versículo 34. Então, em seguida, Josué leu todas as palavras da Torá, da lei, a bênção e a maldição, segundo o que havia sido registrado no livro. Então, o monte Ebal ali significava a maldição e o Gerizim, a bênção. Hoje, por meio de Cristo, nós recebemos a bênção do Senhor. Então, hoje nós estamos o quê? Na graça. Nós estamos na bênção, porque em Gerizim o Senhor se fez maldição por nós.
Agora cabe a nós tomarmos posse. Eu queria destacar uma coisa, deixa eu ver aonde está o versículo. Voltando lá no versículo 7, quando o Senhor fala para Josué conquistar ali a cidade de Ai, diz assim, ó, saireis rapidamente da emboscada. Lembra que tinha um povo ali na emboscada? Para quando os homens de Ai saíssem, eles adentrassem a cidade? Então, olha só, saireis rapidamente da emboscada. Eu quero que vocês prestem atenção agora nisso. Para tomar posse da cidade desprotegida. Para tomar posse da cidade. Hoje o Senhor nos chama a todo momento tomar posse das bênçãos que Ele tem para nós. Porque assim, existe a bênção, mas nós temos que tomar posse. E diz aqui no final do versículo 7, Deus a entregará nas vossas mãos. Então eu te encorajo a você tomar posse das bênçãos que o Senhor já tem preparado para você. Ele vai entregar nas suas mãos, só que tem que ter uma atitude de tomar posse. Lembre-se, o Senhor não está pedindo para você fazer isso, aquilo ou aquilo outro. O Senhor está te dizendo para você tomar posse de quem você é nele e de quem ele é em você. A consequência depois virá do fazer. É a mesma coisa quando uma pessoa, vamos supor, uma pessoa se casa, agora ela tem um casamento, ela toma o quê? Posse que agora ela é casada, ela está com uma constituição de uma nova família, então ela vai ter o quê? Atitudes diferentes na vida, porque ela mudou de uma forma de viver, ela mudou de um status de viver, então a consequência é ela viver de forma diferente. Então quando nós nos realmente tomamos posse da nossa identidade em Cristo Jesus, vai haver uma consequência de mudança em nós, porque nós já temos uma nova identidade nele. Nós somos uma nova criatura nele. Nós somos o quê? Agora filhos de Deus. Nós somos luz, porque ele é luz. Nós somos sal, porque sal da terra, porque ele nos deu essa incumbência que nós temos ele dentro de nós. Então veja, muito mais do que você estar fazendo, seja. Toma posse daquilo que você é em Cristo Jesus. Aleluia! Jesus Cristo é o nosso Senhor.